Graça e paz, meu irmão, minha irmã, seja bem-vindo a mais um vídeo, mais uma exposição da palavra do Senhor nosso Deus. Dessa vez quero compartilhar aqui a carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículos 1 e 2. Diz assim a palavra do Senhor: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém. Louvado seja o Senhor. Meus irmãos, sempre houve o verdadeiro e o falso no meio do povo do Senhor nosso Deus. Sempre houve o verdadeiro profeta e o falso profeta. Sempre houve reis que fizeram aquilo que era do agrado de Deus e reis instituídos pelo Senhor que não fizeram aquilo que era da vontade de Deus. E assim tem sido no decorrer dos séculos, das eras, e o mesmo, infelizmente, acontece na igreja do Senhor Jesus Cristo. Pessoas que carregam sobre si o nome de cristãos, mas infelizmente não vivem como tais. É um fenômeno infelizmente atemporal e universal. Eu me recordo que na década de 80, alguns crentes mais velhos se referiam a esse tipo de cristianismo, a esse tipo de crente, como crente Raimundo, e era até uma frasezinha, né? Crente Raimundo, um pé na igreja, um pé no mundo. Hoje a gente não usa essa terminologia, hoje a gente vai falar sobre crentes secularizados, né? Mas a ideia é a mesma. Volta comigo aqui, por gentileza. O apóstolo Paulo, ele escreve essa carta, que sem dúvida é o documento mais importante, né, saído da pena, saído da lavra, das mãos deste homem de Deus. E aqui a doutrina, a pura doutrina do Senhor é apresentada aos crentes de Roma. Mas não apenas a doutrina, também a prática. Via de regra, o apóstolo Paulo, ele divide os seus documentos, os seus escritos, em duas partes. Uma parte que a gente poderia chamar que é uma parte mais teórica, mais doutrinária, né, que nos chama à reflexão, ao conhecimento do Senhor, e uma segunda parte que é mais prática, né, que chama os crentes a praticarem aquilo que sabem, aquilo que conhecem, aquilo que foram instruídos. A gente pode dizer que a verdadeira fé, o verdadeiro cristianismo é assim mesmo, né? Essa junção de teoria e prática, de ortodoxia e ortopraxia, a doutrina correta e a prática desta doutrina correta. E alguém já até comparou dizendo que é semelhante a um avião, o avião para decolar, para planar, para aterrissar também em segurança, precisa de duas asas. Da mesma forma, a nossa fé autêntica, a fé autêntica necessita da verdadeira doutrina e da verdadeira prática. Então, aqui nesse nosso texto, começa uma sessão grande sobre prática cristã. Do capítulo 12 até o final, o apóstolo Paulo ele vai trabalhar muito sobre essa questão da vida, da vivência da palavra do Senhor nosso Deus. Observe comigo aqui, no versículo de número 1, é uma exortação. Paulo está chamando os crentes agora à responsabilidade, como servos de Deus, como filhos e filhas do Senhor, a viverem a vida de acordo com a vontade do Senhor. E ele começa fazendo aqui uma súplica usando as misericórdias de Deus. Ele diz: rogo-vos, pois, pelas misericórdias de Deus. Em outras palavras, irmãos, o que o apóstolo Paulo diz aqui, parafraseando, seria assim: vamos praticar a vontade de Deus, movidos por algo que é maior, as misericórdias do Senhor. E de fato, quando a gente pega o finalzinho aqui do capítulo 11, que Paulo está doutrinando, ele diz que todos estão encerrados, gentios, judeus, todos são dependentes da misericórdia de Deus. Então ele usa essa mesma misericórdia para dizer assim: gente, olha, vamos viver como autênticos servos e servas do Senhor nosso Deus. A gente pode afirmar, irmãos, que o chamado que Paulo faz aqui é um só, né? É um só, mas que se manifesta
convocando os crentes a uma dupla responsabilidade. Por um lado, no aspecto positivo, Paulo chama os crentes de Roma e também os crentes de todos os lugares, de todas as épocas, a apresentar o corpo como um sacrifício vivo. Por outro lado, o apóstolo também chama os seus leitores à vigilância quanto à possibilidade de nos tornarmos semelhantes, né? Ele quer dizer assim, olha, cuidado, eu e você podemos nos tornar semelhantes a esta era, a este mundo tenebroso, né? A este século perdido, né? E Paulo não deseja, obviamente, né? Nenhum profeta, nenhum servo de Deus, nenhum mestre, nenhum pastor deseja que os crentes sejam, entre aspas, né? Crentes Raimundo, um pé na igreja e outro no mundo. Então, para que isso não aconteça, eu creio que o apóstolo Paulo aqui vai nos dar uma boa e acertada direção. A fé, praticar essa fé com o meu corpo e praticar essa fé com a minha mente, né? Essas duas coisas, né? A fé com o meu corpo e a fé com a minha mente, certamente me impedirão de viver uma fé falsificada, um cristianismo falsificado, inautêntico, de viver de forma contrária à vontade do Senhor. Então vamos ver aqui, em primeiro lugar, fomos chamados a oferecer o nosso corpo a Deus. E isso é extremamente importante. Extremamente importante. Relendo aqui novamente o texto, você vê, percebe que Paulo faz esse apelo aqui, né? Olha, ofereçam, apresentem o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Irmãos, o que significa isso, né? Apresentar o corpo. Será que ele está falando numa espécie de suicídio, né? Ou então de autoflagelação, da gente se queimar vivo, né? Diante do Senhor? Não, não é esse o sentido. Ele está pensando, e quando a gente vai lá para o livro da lei, o livro de Levítico, capítulo 1, versículo 3 e versículo 9, falam sobre esses sacrifícios que os judeus faziam, apresentavam diante do Senhor. E aí, de maneira especial, havia um tipo de sacrifício que todo o animal era dedicado ao Senhor. E esse sacrifício é chamado de agradável a Deus. Depois você dê uma olhada, por favor, Levítico capítulo 1, versículo 3 e o versículo de número 9. A relação é óbvia. Paulo escreve para uma igreja que era composta de judeus e gentios. Então havia judeus ali e que perceberam claramente o que o apóstolo estava querendo ensinar e querendo dizer. Irmãos, desde coisas triviais como comer, beber, até mesmo as mais importantes e vitais, todas elas devem fazer parte do culto que rendemos a Deus. A ideia é: o meu corpo tem que ser um instrumento de glorificação do nome do Senhor. Paulo chega a falar que os simples atos de comer e de beber devem ser feitos, ou esses atos, para a glória de Deus. Também, na mesma carta de Paulo aos Romanos, capítulo 11, versículo 3, vai ser dito que porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. O meu corpo, o seu corpo é para a glória de Deus. Não apenas as minhas ideias, não apenas os meus sentimentos, não apenas as minhas intenções, mas o meu corpo, os meus olhos, a minha boca, as minhas mãos, todo o meu ser deve ser para a glória do Senhor. É interessante, e a gente refletir sobre isso aqui, na Antiguidade, e Paulo fazia parte desse mundo e desse contexto greco-romano, mas de maneira especial os gregos, eles acreditavam que o corpo, uma parte, né, acreditava que o corpo era a sepultura da alma. Então daí surgiram duas doutrinas a partir dessa premissa, né, que o corpo é mau, que o corpo não vale nada, duas linhas de se interpretar essa afirmação. Por um lado, alguns pensavam assim: ora, o corpo é mau, então vamos privá-lo, vamos maltratá-lo, vamos torturá-lo. E lá então veio uma corrente ascetista, né, que inclusive infelizmente adentrou também a igreja, no qual muita gente pensou que para agradar a Deus
deveria maltratar o corpo, deveria privá-lo, não deveria levar a sério saúde, bem-estar físico, né, um bom condicionamento físico, infelizmente. E cremos que biblicamente isso está errado. Do outro lado, os mesmos que sabiam que o corpo era mau e o espírito bom, disseram o seguinte: olha, já que é mau, então eu posso fazer com ele o que eu quiser, então eu vou tirar o máximo de prazer. O que me for possível em termos de prazer eu vou tirar e eu vou experimentar no meu corpo. Daí então veio aquela corrente dos libertinos, né, daquelas pessoas quase que amorais, tudo é lícito, tudo é permitido. E, infelizmente hoje a gente vive ainda essa polarização. Na perspectiva bíblica, ambos os posicionamentos estão errados. O nosso corpo é criação de Deus, faz parte da boa criação de Deus, foi feito e é feito para a glória do Senhor, exaltado seja o nome do nosso Deus. Paulo fala em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16, que este corpo, que nós somos santuário de Deus, que o Espírito Santo habita em nós, habita naqueles que creem em Cristo como Senhor e Salvador. Ainda na mesma carta, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 9 e o versículo de número 20, ele fala claramente que o corpo é para a glória de Deus. Não apenas minhas emoções, não apenas meus sentimentos, não apenas qualquer coisa que haja, né, dentro de mim, mas Paulo fala que o meu corpo, o seu corpo, são para a glória de Deus. Ele diz assim: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Nós pertencemos a Cristo, porque fostes comprado por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Irmãos, hoje, infelizmente, essa doutrina precisa ser resgatada, porque de uma maneira ou de outra nós temos errado. De uma maneira ou de outra, tem muita gente errando, infelizmente. E nós precisamos pedir a Deus graça e misericórdia para fazermos aquilo que Ele deseja. Como crentes, nós precisamos nos lembrar que esse corpo é para a glória de Deus, e se a gente não quer ser nessa espécie de crente Raimundo, precisamos cuidar do corpo, em todos os sentidos. Não idolatrá-lo, não fazer do nosso corpo, né, um objeto de culto e adoração, mas fazer do nosso corpo um instrumento para o louvor da glória do Senhor nosso Deus. A bebida e a comida não são pecaminosos, mas as Escrituras dizem que a glutonaria e a embriaguez, ou seja, beber demais e comer demais, são transgressões. Eu posso, como a maioria dos evangélicos é abstêmia, dizer assim: ah, não, eu não bebo. Mas você pode estar pecando contra o Senhor comendo em excesso. E eu não estou falando de gente obesa. Qualquer um pode comer em excesso, absolutamente qualquer um. Assim como um obeso pode não praticar, obviamente, a glutonaria. Sexo não é pecado. Obviamente, dentro do padrão de Deus, foi o Senhor quem criou, não foi Satanás quem criou. Mas a fornicação, o adultério, o homossexualismo e tantos outros desvios são descritos nas Escrituras como pecaminoso. A língua, este membro, né, que Deus fez, é para a glória do nome dele, para a exaltação do nome dele. Por isso, irmãos, difamar, caluniar, mentir, fofocar, tudo isso é transgressão e tudo isso fazemos com o nosso corpo. Que Deus tenha misericórdia em nome de Jesus. Em primeiro lugar, então, nós glorificamos a Deus com o corpo, mas em segundo lugar, nós fomos chamados a renovar nossa mente diante de Deus, glorificamos o Senhor, agora sim também com a nossa mente aquilo que há dentro de nós. Inicialmente um aspecto externo, o corpo, agora um aspecto interno, a nossa mente, o nosso ser interior. E é interessante aqui constatar, irmãos, que o texto, capítulo 12, vou ler novamente o versículo 2, diz assim: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Nós somos, né, imitadores por excelência. Nós podemos
imitar o mundo. Nós podemos imitar ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós podemos imitar aquilo ou aqueles que estão andando no caminho da verdade, do bem. O fato é que todos nós somos imitadores. A grande questão é se vamos ou não imitar, mas sim a quem estamos imitando. Essa é a grande questão. No Antigo Testamento, Deus vira para o seu povo, o povo da velha aliança, e diz assim, não imitem as nações para onde eu estou levando vocês, para a terra na qual se encontram essas nações, os cananitas. Não os imitem. Depois você dá uma olhada lá em Levítico 18, versículo 3. Jesus disse também que não deveríamos imitar nem os fariseus, nem os gentios, na forma como ambos oravam. E aqui Paulo diz que a gente não deve imitar, tomar a forma deste século, desse tempo, desta era, e alguns até traduzem, né, como este mundo, tudo pecaminoso. John Stott ele disse que no final das contas só há dois modelos a serem copiados, o grande mestre britânico. Há dois modelos, no final das contas são só dois, para os quais olharemos. Por um lado, o nosso Senhor e Salvador, por outro lado, este mundo tenebroso. A falta de conformidade com o modelo de Deus, a falta de semelhança com Jesus Cristo, via de regra, irmãos, se dá porque a nossa mente se encontra cheia com as ideias, com os valores e os ensinamentos deste mundo tenebroso. Isso acontece porque muitas vezes andamos mais na presença, né, do mal do que na presença do Senhor Jesus Cristo. Interessante que o primeiro salmo das Escrituras Sagradas, o Salmo 1, né, fala que bem-aventurado é o homem que não anda no caminho, não se assenta na roda dos escarnecedores, né? Não está ali presente com os ímpios, com os perversos. É interessante observar isso aí. A nossa mente precisa ser renovada, porque, na verdade, a maior influência que temos recebido no decorrer dos anos tem sido dessa sociedade pecaminosa. Por isso que Paulo diz assim, transformem-se, sejam transformados pela renovação da mente. E como que isso acontece? Pela palavra e pelo Espírito. É a palavra de Deus que vai nos transformando. É o Espírito Santo que usa essa palavra para moldar a nossa vida, para nos tornar mais semelhantes a Jesus Cristo. É Ele. E isso se dá por meio da palavra, que vai criando em nós fé, obediência, compromisso, que nos capacita a renunciar, a nos submetermos ao Senhor nosso Deus. Irmãos, há um antigo ditado que diz assim, diga-me com quem tu andas e que eu te direi quem tu és. Um ditado bastante antigo, talvez você tenha ouvido falar isso, né, do seu pai, da sua mãe, enfim, mas é fato. Infelizmente a gente tende a se tornar semelhante às pessoas com as quais nós andamos, nos relacionamos. Então a grande questão é, com quem você tem andado? Com quem você tem caminhado? A quem você tem ouvido? Estava vendo agora recentemente, são dados novos. É fato que de 10, 15 anos para cá, as sociedades humanas, particularmente a ocidental, mas no mundo inteiro, as pessoas têm recebido uma forte influência de meios eletrônicos, digitais, de maneira especial da internet. E eu vou ler aqui, essas são informações de uma revista chamada Época Negócios. Diz o seguinte, uma pesquisa feita, não aqui no Brasil, fora, que no mundo o tempo diário médio que cada pessoa dedica a sites ou aplicativos, isso é média, e é média mundial, aumentou cerca de 90 minutos de 2012, de 90 minutos em 2012 para 143 minutos nos 3 primeiros meses de 2019.
Continua e diz que o Brasil ocupa o segundo lugar, só perde para as Filipinas. O Brasil ocupa o segundo lugar com 225 minutos diários, isso no início de 2019. Né? Isso média diária, ou seja, 3 horas e 40 minutos, mais ou menos, recebendo informações, recebendo ministrações, recebendo conteúdo, e tudo isso influenciando. Muitos desses conteúdos imorais, perversos, tanta coisa terrível. Irmãos, se nós queremos ser diferentes, a Bíblia vai dizer aqui para a gente em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17. É a Escritura, é a palavra de Deus. Gastar tempo com a Escritura. A Escritura que nos ensina, que nos repreende, que nos corrige, que nos instrui, que nos torna apto para fazer a vontade de Deus, é a palavra de Deus. Com quem nós temos mais caminhado. Eu fico imaginando, e aqui é só, obviamente, uma especulação, né? Se nós gastássemos esses 219, 220 minutos com as coisas de Deus, com a obra do Senhor, com oração, com quebrantamento, com leitura da palavra, né? Que tipo de cristãos ou de servos do Senhor nós seríamos? Irmãos, eu termino aqui contando a história do antigo general Alexandre Magno, que ele pessoalmente ia julgar os desertores, os soldados que haviam, por uma razão ou outra, desertados, e aí então ele, quando essas pessoas eram tomadas novamente, trazidas novamente, eles passavam por um julgamento. Apareceu um jovem, Alexandre estava sentado, e a primeira pergunta, e o que ele fez foi: como você se chama? E o jovem virou para o imperador e disse assim: meu nome é Alexandre, senhor. Alexandre, o imperador, ele levanta, toma aquele jovem ali pelas roupas, segura firme e diz assim: ou você muda de nome, ou você muda de atitude. Às vezes, irmãos, é assim. A gente precisa tomar um posicionamento. Ou a gente muda de nome, ou a gente muda de atitude. Para que a gente seja realmente crentes, fiéis ao Senhor, nós precisamos da graça, da ação do Espírito Santo, nós precisamos, né, dessa ação misericordiosa de Deus. Mas nós precisamos também nos disponibilizar, fazer do nosso corpo um instrumento para a glória de Deus. Fazer da nossa mente e encher a nossa mente, o nosso coração, com a palavra do Senhor, e rogar: Espírito Santo, vem, haja na nossa vida. Que seja assim contigo, que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Pai, em nome do Senhor, abençoa esta palavra pregada, que possa mover corações, converter, transformar, santificar, libertar, animar e fazer absolutamente tudo aquilo que o Senhor desejar na vida do meu irmão e da minha irmã. Por favor, Pai, faça isso, nós te suplicamos. No nome de Jesus. Amém, Pai.